Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estou aqui para fazer uma revisão com vocês das funções inorgânicas que já foram estudadas, os ácidos, as bases e uma breve introdução ao estudo dos sais. Talvez você esteja se perguntando, mas e os óxidos? Em outro momento faremos uma revisão sobre o estudo dos óxidos, ok? Bem, veja só, quando falamos em funções químicas, podemos nos referir a funções inorgânicas e funções orgânicas. Você sabe qual é a diferença? Não? Então vamos lá. As funções inorgânicas são aquelas em que normalmente não aparece o elemento químico carbono. As funções orgânicas obrigatoriamente aparecem o elemento químico carbono. Função química corresponde a um conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes. Essas funções podem ser classificadas em 4 grandes tipos: os ácidos, bases, sais e os óxidos. Assim, quando fazemos uma reação química, todos os ácidos, por exemplo, terão um comportamento químico semelhante, assim como as bases também terão comportamento químico semelhante. Pessoal, qual é a definição do que vem a ser um ácido? Olha, existem 3 teorias a respeito dos ácidos. Teoria dos ácidos de Arrhenius, de Bronsted-Lowry e de Lewis. Calma, vamos devagar. Hoje veremos apenas a teoria dos ácidos de acordo com um cientista chamado Arrhenius, que diz que ácidos são compostos que, quando em solução aquosa, eles ionizam, liberando como única e exclusivamente o cátion H+, ou H3O+, denominado de hidrônio ou hidroxônio. Pessoal, é importante você recordar o que é uma equação de ionização. Uma equação química, ela é transportada na forma de reagente se transformando em produto. Veja, nós temos aqui como exemplo um ácido, HBr. Ao jogá-lo em água, há um rompimento da ligação hidrogênio-bromo. O bromo, por ser um átomo mais eletronegativo, ele puxa o elétron do hidrogênio. A ligação se rompe e agora nós temos o bromo, que ao capturar o elétron do hidrogênio se torna um ânion, e o hidrogênio, que ao perder o elétron se transforma em um cátion. Pessoal, veja, se eu joguei o HBr na água, podemos reescrever essa equação de uma outra forma, ou seja, a água participando. Veja, HBr, joguei na água. A ligação HBr rompeu. O hidrogênio perdeu o elétron para o bromo. O H+ se acopla à água, transformando-a em H3O+, formando como ânion o Br-, ambos em soluções aquosas. Pessoal, veja que essas duas formas de ionização são muito parecidas. Eu acho que a de cima ela é mais fácil. Essa de cima é chamada de ionização simplificada e a de baixo, uma ionização com a participação da água. Pessoal, vamos analisar mais 2 exemplos de ionizações. Temos um ácido aqui chamado ácido sulfúrico. Calma que já já nós vamos ver o nome dos ácidos. Vamos devagar. Mas perceba que esse ácido tem na sua composição 2 hidrogênios. Ao jogá-lo na água, a molécula se ioniza, liberando 2 íons H+, formando aqui um ânion SO4 2-. Pessoal, é importante nesse momento você perceber o seguinte: se nós temos uma carga positiva, uma negativa. Veja esse ácido. Como ele produz 2 H+, são 2 cargas positivas, portanto, 2 cargas negativas no ânion. Vejamos mais um ácido, o H3PO4. Esse é um ácido chamado fosfórico. Ele existe nos refrigerantes. Veja, ao jogá-lo na água, ele libera 3 íons H+, ou seja, 3 vezes carga positiva. Portanto, o seu ânion deverá ter 3 cargas negativas. Bem, vamos pensar um pouco a respeito das características dos ácidos. Eu vou pedir para você fazer um exercício de lembrança. Pense em um limão cortado
caindo algumas gotas do seu suco na sua língua. Eu acho que você já até salivou, né? Pois bem, nas gotas do limão existe um ácido chamado ácido cítrico. E qual é a sensação ao paladar que os ácidos têm em contato com você? De um sabor azedo. Pessoal, é importante lembrarmos que não podemos testar os sabores das substâncias químicas. Haja vista que muitas delas são corrosivas, tóxicas e muitas delas levam até à morte. Os ácidos também têm a característica de deixarem incolor a solução aquosa alcoólica de fenolftaleína. Você se recorda o que é fenolftaleína? Calma, no final da aula vamos ver. Vou te relembrar. Ela é um indicador de ácido e base. Os ácidos também têm a característica, pessoal, de neutralizarem as bases, formando sal mais água. Também vamos ver isso em alguns instantes. Bem, vamos agora dar uma revisada em classificação dos ácidos. Veja, os ácidos podem ser classificados de várias formas. Uma delas bem fácil é quanto à presença ou não de oxigênio nas suas formas. Hidrácidos são ácidos que não possuem o oxigênio. Exemplo, HCl, H2S, HCN e HF. Não tem oxigênio, são os hidrácidos. Pessoal, caso na fórmula do ácido apareça oxigênio, esse é um oxiácido ou ácidos oxigenados, ok? Veja, isso é uma das classificações dos ácidos. Há uma outra. Podemos classificar os ácidos também de acordo com a sua capacidade de produzirem íons H+. Monoácidos são os ácidos que, ao colocarem em contato com a água, produzem apenas um íon H+. Veja, talvez você esteja pensando, mas Cezinha, esse ácido aqui não é aquele que tem no vinagre, o ácido acético? Ele tem 4 hidrogênios. Como que ele só vai perder um H+? Sim, só vai perder um. Você se recorda qual? Não, este aqui. O que está ligado ao oxigênio. Mas por quê? Por que esses outros hidrogênios aqui, conectados ao carbono, não viram H+? Pessoal, é por conta da escala de eletronegatividade. Von-Clobriski pH. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. O carbono, pessoal, ele não tem a capacidade de puxar elétrons do hidrogênio. Então, esses hidrogênios não viram H+. O oxigênio, pessoal, o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo que existe. Ou seja, ele tem um poder grande de puxar elétrons do hidrogênio, transformando esse hidrogênio em H+. Temos aqui os diácidos, ácidos que liberam 2 íons H+ em contato com água. Aqui um triácido, que produz 3 íons H+ em contato com água. E aqui tetrácidos, que produzem 4 H+ em contato com água. Pessoal, esse é um dos momentos mais delicados dessa revisão dos ácidos. Veja, você acabou de ver que todos os ácidos têm a propriedade de liberarem H+. Mas eles também liberam um ânion. Veja, de acordo com o nome dos ácidos, você vai ter um nome dos ânions. Para aqueles ácidos que não possuem oxigênio, vamos ver? Opa, H2S não possui oxigênio. Esse é um hidrácido. Os hidrácidos têm o seu nome terminando em hídrico. Portanto, H2S é o ácido sulfídrico. Relembrando, quando não tem oxigênio, o ácido é hídrico. Então, este é o ácido sulfídrico. Esta tabela é extremamente importante. Quando um ácido é hídrico, seu ânion é etu. Portanto, o ácido sulfídrico forma o ânion sulfeto. Pessoal, revendo. Este é um dos mais importantes ácidos. É o sulfúrico. Ele é um ácido oxigenado. Pessoal, se ele é um ácido terminando pela palavra ico, significa que o seu ânion termina pela palavra ato.
Portanto, o ácido sulfúrico vai dar o ânion sulfato. Vamos pegar um outro exemplo. Ácido fosfórico, H3PO4. Veja, fosfórico. Se o ácido termina em ico, o ânion termina em ato. Portanto, o ácido fosfórico gera o ânion fosfato. Pessoal, ainda usando essa tabela, é uma parte muito delicada da aula. Observe, eu tenho aqui 3 ácidos. E o interessante é que todos têm cloro. Mas perceba, HCl não tem oxigênio, portanto termina em hídrico. É o ácido clorídrico. Clorídrico vira cloreto. Então temos aqui ácido clorídrico gerando seu ânion cloreto. Este é um ácido padrão. Lembra-se o que é um ácido padrão? São aqueles que vão dar origem a outros ácidos. Então, por exemplo, ácido clórico. Peraí, clórico? Sim. Clórico gera o ânion ato, clorato. Portanto, o ácido clórico, ao ionizar, liberará o ânion clorato. Pessoal, eu falei há instantes atrás. Ácido clórico, ele é um ácido padrão. Se eu tirar um oxigênio dele, eu tenho um ácido oso. Portanto, clórico torna-se cloroso. Pela tabela, ácido oso gera ânion ito. Portanto, ácido cloroso gerará o ânion clorito. Pessoal, essa é uma tabela que você não precisa se preocupar em memorizar o seu nome. Mas veja que todos esses ânions derivam de ácidos. Então, por exemplo, esse é o ânion fluoreto. Se você colocar um H+ aqui, você teria o ácido fluorídrico. Por isso que fluorídrico vai dar fluoreto. Se você colocar um H+ aqui, você terá o HCl clorídrico. Por isso que aqui é o cloreto. E assim por diante para todos os demais ânions. Veja, por favor, não há necessidade de você memorizar essa tabela. Basta apenas você compreender que ela deriva esses ânions de vários ácidos, que ao perderem H+, formaram todos esses ânions aí, ok? Pessoal, vamos rever alguns ácidos importantes. De cara, o mais importante de todos é o H2SO4, o ácido sulfúrico. Ele está presente em baterias de automóveis, em alguns extintores de incêndio, juntamente com bicarbonato de sódio. Extremamente desidratante, corrosivo. Pode ser obtido a partir de uma sequência de reações. Eu pego enxofre, queimo na presença de oxigênio e forma dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre continua reagindo com oxigênio, formando trióxido de enxofre. Ao borbulharmos este gás em água, produzimos ácido sulfúrico. Pessoal, na geografia, há uma frase que se diz: mede-se o grau de desenvolvimento de um país pelo seu consumo de ácido sulfúrico. Vejamos um outro ácido, HNO3, ácido nítrico. Ele é utilizado na indústria de explosivos, pode também ser formado em uma chuva com a presença de raios e relâmpagos e muito usado também na indústria química para a produção de nitrocompostos. Você já ouviu falar em trinitrotolueno, trinitroglicerina? São importantes explosivos. Veja, temos aqui uma molécula chamada de trinitrotolueno, TNT. Observe que para produzirmos essa substância foi necessário o uso do ácido nítrico. Pessoal, ácido carbônico. Esse é um ácido muito fraco. Ele está presente em todas as bebidas gaseificadas, cerveja, refrigerante, vinhos, frisantes, água com gás. É um ácido instável, ou seja, sua molécula se decompõe facilmente produzindo água e gás carbônico. Lembrou-se? Vamos ver mais um? Ácido fosfórico. Esse é um ácido que não é forte. Afinal de contas, ele é usado na indústria alimentícia, em refrigerantes, né? Se você pensar bem,
a respeito do ácido fosfórico, veja, ele termina em ico, portanto, o seu ânion é o ato fosfato. Os seus fosfatos são muito utilizados como adubos e fertilizantes na agricultura. Pessoal, vamos falar um pouquinho do ácido clorídrico, que, quando impuro, também é chamado de ácido muriático. Ele é um ácido muito utilizado na limpeza de peças metálicas e também de pisos. Pessoal, o HCl é um ácido que também é encontrado no nosso sistema digestório. Ele está presente no suco gástrico. Pessoal, não sei se você se lembra do ácido fluorídrico. É o único ácido que não podemos guardar em vidro. Ele ataca, ele corrói o material do vidro. Temos ainda o ácido sulfídrico. Esse tem um odor insuportável. Ele tem um cheiro de ovo podre. Há também um ácido muito letal. É o ácido cianídrico. Ele é utilizado em câmaras de gás para execução de criminosos. Tá? Pessoal, vamos dar uma olhada em bases. Finalizamos os ácidos. E as bases? Você se recorda? Vamos lá? Olha, lembra do Arrhenius? Aquele cientista que deu a classificação do que são os ácidos? Ok. Arrhenius também define o que são bases. De acordo com Arrhenius, bases ou hidróxidos são substâncias que, quando dissolvemos na água, elas se dissociam. O que é dissocia? Se separam, fornecendo como ânions exclusivamente o OH-, chamado de hidróxido, hidroxila ou oxidrila. O mais usado é hidróxido, ok? Pessoal, vamos dar uma olhada em algumas equações de dissociação. Lembre-se, dissociar, separar. Então, hidróxido de sódio jogamos na água. Há uma ruptura da ligação entre o sódio e o oxigênio, em que o sódio, por ser um metal, doa um elétron para o oxigênio, tendo agora a presença do ânion OH-. Se o sódio perder um elétron para o oxigênio, temos a formação do cátion Na+. Aqui, hidróxido de cálcio, que na presença de água também dissocia, liberando um cálcio e 2 íons OH-. Veja, há necessidade de 2 íons OH- para neutralizar a presença de 2 cargas positivas no cálcio. Esse é o hidróxido de alumínio. Ao jogar em água, ele produz 3 OH- e o alumínio 3+. Pessoal, o alumínio, na tabela periódica, está na família 3A. Portanto, a carga elétrica dele é 3+. Daí a necessidade de termos 3 OH na estrutura. Ok? Pessoal, características gerais das bases. Elas apresentam um sabor cáustico, adstringente. Você sabe o que é adstringente? Não? Amarra a boca. Tá? Deixam vermelha a solução de fenolftaleína. Calma, já já nós vamos ver isso. Importante característica das bases, hein? Bases neutralizam os ácidos, formando sal e água. Pessoal, da mesma maneira que classificamos os ácidos, podemos classificar as bases. Primeiro, vamos verificar as bases quanto à sua força. As bases são bases classificadas como fortes ou fracas. Quanto que uma base é forte? Fácil. Quando ela está presente um elemento da família 1A, metal alcalino, ou da família 2A, um metal alcalino terroso. Pessoal, exceção do magnésio, que é um metal alcalino terroso, mas não forma uma base forte. Pessoal, revendo, bases fortes, família 1A. Lembra-se quem são os elementos da família 1A? Na tabela periódica? Lítio, sódio, potássio, ok? Então, LiOH, NaOH, KOH, isso seriam bases fortes. E o que seriam as bases fracas? As demais bases, ou seja, todas as bases que não tenham na sua estrutura elementos da família 1A nem da família 2A. Classificação das bases quanto à solubilidade. Pessoal, o que seria a solubilidade? Eu jogo na água. Se dissolve, solúvel. Se dissolve pouco, parcialmente solúvel.
Agora, olha, se você jogar ela na água e ela praticamente não se dissolver, a gente diz que é uma base insolúvel, né? Pessoal, as bases solúveis são as da família 1A. Por exemplo, hidróxido de sódio, NaOH, e hidróxido de amônio, NH4OH. E será que você já esqueceu do nome do NH4+? Cátion amônio. Amônio. Então, NH4OH, hidróxido de amônio, ok? Temos as bases parcialmente solúveis, as da família 2A, exceto a de magnésio, que é muito pouco solúvel, enquanto as demais bases seriam insolúveis. Pessoal, esta parte eu acho relativamente fácil. É a classificação das bases quanto à quantidade de OHs na sua estrutura. Monobases são aquelas que apresentam apenas um OH-. Dibases são aquelas que apresentam 2 OH-. Tribases, aquelas que apresentam 3 OH- na estrutura. Tetrabases, aquelas que apresentam 4 OH- na estrutura. Pessoal, nomenclatura de bases é bem mais fácil que a de ácido, mas bem mais fácil, tá? As bases, para você dar um nome, basta você fazer hidróxido. O que é o hidróxido mesmo? É o nome do OH-. Veja, todas as bases têm OH-. Então, é hidróxido seguido do nome do cátion. Então, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de prata, hidróxido de ferro, hidróxido de ferro. Opa! 2 hidróxidos de ferro? Você esqueceu? Esqueceu? Eu vou te lembrar, hein? Ó, alguns metais podem formar 2 tipos de bases. O ferro é um deles. Por quê? Porque o ferro ele pode ter carga 2+ e 3+. Portanto, eu posso utilizar esta carga do ferro como um algarismo romano, hidróxido de ferro 2. Aqui, se tem 3 OH-, a carga do ferro é 3, hidróxido de ferro 3. Ô Cezinha, e o que é esse ferroso e férrico? Não se lembra? Então vamos lá. Quando a carga do metal é pequenininha, no caso 2, oso. Quando a carga é maior, ico. Portanto, hidróxido ferroso, hidróxido férrico. Ok? Pessoal, algumas bases importantes. De cara, disparado, essa é a mais importante. Essa é a popular soda cáustica, é o hidróxido de sódio, muito utilizada na fabricação de sabão e também para desentupir pias. Hidróxido de cálcio, cal apagada, cal hidratada, cal extinta. Sua solução é chamada de água de cal. Ela é uma suspensão aquosa de aparência leitosa, obtida a partir do óxido de cálcio, quando eu coloco ele na água. Veja só, óxido de cálcio. Vou jogar ele na água, ele vai formar hidróxido de cálcio. Por favor, não confunda cal virgem com cal hidratada. Entendeu a diferença? A cal virgem é o óxido de cálcio. Ao jogar ele na água, eu tenho a cal hidratada. Também chamado, na verdade, de hidróxido de cálcio. Hidróxido de magnésio. Esse é um dos principais componentes do chamado leite de magnésia, que é um antiácido estomacal. Peraí, antiácido estomacal? Quer dizer que ele combate os ácidos presentes no estômago? Sim. Qual é o ácido presente no estômago? Você se recorda? Você acabou de ver em slides anteriores. É o HCl. Então, veja só. Se no teu estômago você tem HCl e ele está lhe causando um desconforto estomacal, não posso tomar um leite de magnésia, porque ácido reage com base. Mas por que formando sal mais água? Pessoal, ácido produz H+, base OH-. Partículas opostas se atraem. Quer dizer, 2H+ com 2OH-, 2H2O. E vai sobrar o magnésio
com 2 cloros, MgCl2, que é o cloreto de magnésio. Essa é uma reação importante. Ela se chama neutralização ou salificação. Neutralização, porque eu não tenho mais um ácido nem uma base. Salificação, porque a reação entre o ácido e a base formou uma nova função, chamada de sal. Pessoal, hidróxido de alumínio é usado como também antiácido estomacal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você saberia me dizer por que o hidróxido de alumínio tem 3 OHs? Não? Tabela periódica. Se você procurar o alumínio na tabela periódica, ele está na família 3A, ou seja, ele é um metal que tem 3 elétrons para serem perdidos. Portanto, ele vira um cátion trivalente, carga alumínio 3+. Por isso que ele precisa de 3 OHs. Ok? Veja, por que antiácido? Porque ele também pode reagir com o HCl do seu estômago, né? Agora, olha que interessante. Aqui, se nós temos 3 OHs, ele vai reagir com 3H+ presentes no estômago. Pessoal, 3H+ com 3OH-, 3H2O. O que sobra? Um sal. AlCl3, cloreto de alumínio. Ok? Pessoal, essa base é uma base importante. Normalmente, o aluno esquece dela. É a única base que não tem metal na estrutura. Acho que você não tinha percebido isso até agora, né? Olha lá, NH4+ é um cátion amônio. Portanto, o NH4H é o hidróxido de amônio. Esse é popularmente conhecido como amoníaco. Ele está presente em produtos de limpeza, né? Ele é uma base solúvel, volátil. O que é volátil mesmo? Evapora facilmente. Ela é uma base fraca, por isso que a gente usa em produtos de limpeza, e instável. Como assim instável? Ela é uma base, pessoal, que algumas moléculas liberam OH-, mas muitas das moléculas do hidróxido de amônio liberam amônia mais água, né? Uma base, portanto, relativamente fraca, tá? Pessoal, para nós encerrarmos esta revisão de hoje, eu queria só que você se lembrasse o que são indicadores ácido-base. Você lembra da fenolftaleína? A fenolftaleína, ela é um pozinho cristalino, branco, solúvel em álcool. Quando eu coloco a fenolftaleína no álcool, fica incolor. O que acontece quando eu coloco a fenolftaleína em um meio ácido ou em um meio neutro? Como assim? Meio ácido, o pH é por volta de abaixo de 7. Meio neutro, o pH é 7. Observe o que acontece com a fenolftaleína na presença de um ácido. Nada. Neutro. Também nada. A fenolftaleína, ela só se torna com a coloração rosada em meio alcalino, em meio básico. Isso significa o quê? Se eu pego gotinhas de fenolftaleína e jogo no suco do limão, não vou observar nada. Não? Não. Suco de limão tem ácido. Jogo fenolftaleína no vinagre. Não acontece nada. Não? Não. O vinagre também tem substâncias ácidas. Fenolftaleína com ácido não reage. Agora, se eu jogar fenolftaleína em hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de amônio, em bases, a fenolftaleína reage com os íons OH- e forma uma substância de coloração rósea, de coloração avermelhada. Ok? Então, não se esqueça disso. Fenolftaleína é disparadamente o indicador mais cobrado nos vestibulares. Ok? Em meio ácido, não reage. Em meio básico ou alcalino, torna a solução rósea ou avermelhada. Ok? Pessoal, espero que eu tenha contribuído para que você tenha revisto esses conceitos de ácidos, bases e uma introdução aí aos sais. Ok? A gente se vê logo logo. Ok? Um grande abraço a todos vocês.